Sejam bem-vindos ao nosso programa, você que segue aqui no segundo programa, no segundo bloco desse programa de quarta-feira, meio de semana. Hoje eu vou entrevistar, o entrevistado de hoje é um jovem que eu conheço, é da igreja onde eu congrego, inclusive é meu líder, eu posso dizer assim, Rômulo Souza Rocha, 28 anos, rondoniense, casado, pai de 2 filhos, formado em teologia, também é formado em História e agora está estudando, fazendo aí ciência, bacharelado em Ciências Contábeis. Eu vou te dizer uma coisa, se ele já estudava Ciência da Religião, entre aspas, né? Que são os cursos de teologia. Estudar Ciência dos Números é realmente porque tem uma cabeça boa. O Rômulo, ele escreveu um livro aqui no nosso município, ele está aqui já faz um tempo, nós vamos descobrir algumas coisas a respeito dele e o título é Destruindo o Altar da Lascívia. Essa palavra realmente pesa muito. E eu quero cumprimentá-lo agora, desejando boa tarde e o nosso cumprimento na paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, é um prazer, uma alegria poder estar aqui na TV Suruí, no Comando. Aí, programa... Comando na TV está começando agora, está jovem. No dia 1º de janeiro nós estreamos ele aqui pelo canal 15.1. Olha, e já é um sucesso, né? Graças a Deus tem sido um sucesso bastante grande. Que prazer recebê-lo aqui, mas quem é o Rômulo de fato? Esse jovem de 28 anos, com formação, casado, 2 filhos, escritor agora, com um livro que já tem os seus direitos autorais, poderá ser publicado por uma grande publicadora nacional. Quem é esse rapaz? Então, como já apresentado, eu me chamo Rômulo de Souza Rocha, né, rondoniense, com 28 anos, e desde dezembro de 2021 resido na cidade de Cacoal, e nos últimos 2 anos, né, aqui no município, trabalhando com a liderança de jovens, Deus me proporcionou a oportunidade de escrever um livro, né? E este livro eu acredito que tem sido e será um divisor, né, na vida não só dos jovens, mas de todos aqueles que buscam, né, uma vida plena, uma vida íntegra diante da sociedade e diante de Deus. O que motivou realmente foi o convívio com os jovens, o que você ouve deles, o que você vê na vida deles, inclusive, você que cuida dos jovens? Escrever sempre foi um sonho pessoal, né? E descobri agora o quão difícil é uma escrita, e eu sempre falo que escrever, né, é eternizar palavras, e pensando em tudo que vivi nos últimos 10 anos da minha vida com liderança de jovens. Desde os 18? Desde os 18 anos. E com o cabelo pretinho? Solteiro ainda, né? Na cidade de Extrema, Rondônia, lá perto do Acre. Foi quando eu comecei a trabalhar com o Ministério de Jovens e pensando em tudo que eu vi nesses 10 anos, né, em todas as cidades que passei, Extrema, Candeias, Buritis, os últimos 2 anos aqui em Cacoal, eu percebi que independente da cidade, independente da idade, independente da posição social, os problemas que cercam a nossa juventude, e muitas pessoas são sempre os mesmos, né? E tudo relacionado à sexualidade, tudo relacionado à lascívia. A lascívia, né? Que significa, é algo pejorativo? A lascívia é a luxúria, né? Sim. É o desejo excessivo de... Incontrolável? Incontrolável, de todas as áreas da vida a gente pode aplicar. Tudo aquilo que é excessivo. A maneira como as pessoas se vestem pode ter lascívia. Sim, as palavras que proferem, né? Inclusive, um dos capítulos do livro é o exibicionismo lascivo, tanto nas redes sociais quanto no modo de se vestir. Mas eu preciso ir encurtando a entrevista. Você colocou alguns temas polêmicos no livro, inclusive, eu vou citá-los aqui: homossexualismo, homossexualidade e também aborto, né? Não gerou um pouquinho de expectativa, o medo, assim? Então... Ultimamente está difícil falar sobre esses temas. Justamente por isso, assim, que eu fui, posso dizer, confrontado, né, com relação a essa escrita, porque realmente, né, eu visei um desafio, tabus na nossa sociedade. E hoje em dia falar de aborto, falar do homossexualismo, né, realmente foi um desafio muito grande, mas eu consegui abordar ali, no mínimo, 3 visões
né, que foi a visão bíblica, a visão ética e a visão psicológica. Como você conseguiu o apoio para essa visão psicológica? Conversou com profissionais, envolveu mais pessoas? Sim. Por exemplo, tudo que foi relacionado a genético, enviei a médicos, amigos, né, que avaliaram, até porque não é minha área, né? Sou formado em História e gosto muito da origem, de estudar essas coisas, mas tudo que foi relacionado à genética, à psicologia, eu enviei a profissionais da área que tiveram aí um tempo de revisão e, por bondade de Deus, corrigiram tudo certinho e estava tudo ok. Os direitos autorais já saíram, porém o livro ainda não foi imprimido, não está disponível. Está sendo impresso agora, inclusive. Nesse momento? Hoje pela manhã recebi a mensagem da gráfica que as capas todas já estão prontas. Quantas páginas? 168. São eu leio num dia. Olha aí. Eu amo ler e eu quero um livro desses, inclusive no seu lançamento, você venha trazer para a gente essas informações aqui, porque o objetivo nosso é mostrar que nós estamos numa guerra muito grande hoje de espaço no mundo para colocar as nossas ideias. Há muito preconceito contra quase tudo. E a gente quer mostrar que esse livro pode contribuir com alguns jovens que estão vivendo essa turba de dúvidas. Então, uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, eu gostaria já de expressar aqui, qual a finalidade e qual será o público-alvo. Inclusive eu coloquei no fundo da capa, quem deve ler este conteúdo. Primeiro, os jovens, né, que vivem aí em busca, como eu já falei aqui no início, de viver uma vida de integridade diante da sociedade, diante de Deus. Eu sempre digo que é impossível eu servir a Deus sem servir aos homens. Então, a maneira como eu vivo a minha vida aqui entre homem e homem reflete aquilo que eu penso sobre Deus. O segundo público-alvo, que é a intenção dessa escrita, é aos pais que têm dificuldade de falar com os filhos, de conversar com os filhos sobre assuntos, por exemplo, como pornografia, masturbação, o próprio homossexualismo, aborto, enfim, tantas outras questões, ideologias de gênero. São assuntos realmente de muita relevância. São assuntos de relevância. E às vezes nós não percebemos, mas a porta de toda essa, posso dizer assim, essa destruição que a lascívia tem trago para a nossa geração, independente da ideologia, a porta de tudo isso provavelmente seja as redes sociais. Terríveis, então, né? Por que eu me dirijo aos pais e posso falar por já ser pai, né? Duas vezes, do Asaf e da Alice, e os meus filhos, né, a gente tem toda a preocupação de, obviamente, crianças ainda... A gente tomou a liberdade de mostrar a sua família, sim, porque sim, está nas redes sociais, né? Olha que foto linda, gente. O Asaf é o menorzinho. Não, o Asaf é o mais velho, né? Mas é diferencinha aí de 1 ano e pouquinho, né? Você também, então, Rômulo, você entra nesses assuntos, vamos... não deu nem para saber qual é mais velho. Brincadeiras à parte, é o casal de filhos, a esposa, qual é o nome da sua esposa? Irmã Jamile. A irmã Jamile, né, um nome muito bonito, inclusive, diga-se de passagem. O Rômulo também muito bonito, uma família linda. Ou seja, esse é o ideal de família que nós, como cristãos, defendemos, a família tradicional. Sim. Mas no livro não aborda isso. O livro aborda o perigo da lascívia. O perigo da lascívia. E assim, o que eu procurei colocar nesse livro? Um exemplo, tem um capítulo que é a importância de virgindade versus pureza. O que Deus espera de nós. Embora sejam coisas semelhantes, mas não tem muito... não tem como muito associar, né, a virgindade com a pureza. E existe lá um momento que eu falo que muitos conseguem até Você casar não está querendo virgens, dar muito espólio do livro, eu entendo essa situação. Mas não estão casando puros. Então, né, existe uma diferença absurda, extrema, e a gente jamais pode julgar alguém, a pureza de alguém, pela sua virgindade. Até porque virgindade é algo temporário. Exato. E pureza tem que ser algo independente da condição da pessoa. Independente, né, de ser cristão ou não, a pureza e a integridade, o caráter da pessoa, ela precisa ser respeitada. É uma questão de equidade, né, Rômulo? Sim. Rômulo, você tem sentido que o efeito chegou positivo
na sua vida profissional, ministerial, porque aqui você dirige jovens, cuida de jovens, guia jovens aqui no município de Cacoal. É uma referência, é o líder deles. Você tem sentido que positivamente soou esse livro? Eu acredito que vai ser um divisor de águas na vida de muitos jovens, não por eu ter escrito, mas por eu ter escrito com propriedade. Foi inspiração? Aquilo que vai estar nas páginas desse livro, sem sombra de dúvida, foi uma inspiração de Deus e foi algo que eu posso dizer com todas as letras e todas as palavras, foi algo que eu vivi, né? Eu não tenho vergonha alguma de dizer aos jovens que lidero e aqui em rede pública que casamos virgens. E eu posso com propriedade falar os efeitos, né, os benefícios que isso gerou para minha casa e para minha família. É crente então, desde pequenininho, cristão, doutrinado desde pequeno? Me converti com quase 14 anos. Quase 14 um período anos. Muito turbulento, inclusive. Né? Inclusive, tive tempo suficiente, por exemplo, para experimentar muita coisa da vida, coisa ou algo que nunca me atraiu. E pensando nisso, eu acredito que a gente já está bem pertinho já de finalizar. Exato. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, mas já acessei pornografia. Então, por que eu tenho... eu preciso falar isso? Porque a pornografia, a masturbação, esses assuntos, é uma droga. E é uma droga... que na mente de muitos é lícita. É no psique que ela ataca, né? As pessoas não estão ali te condenando, te julgando, não é classificado como um tráfico, mas se a gente for pegar, e vai estar no livro, a empresa pornográfica, ou a indústria pornográfica, ela movimenta 100 bilhões de dólares por ano, e ela já chegou a ultrapassar o tráfico de drogas. Sim. Então, ela é a segunda empresa que mais movimenta dinheiro no mundo, ficando atrás somente do tráfico de armas. Então, a pornografia ela é uma droga. Extremamente perigosa. Ela é algo extremamente perigosa, porque não precisa um traficante lá te levar. Você tem ela na palma da sua mão, com o seu celular. Você não precisa estar num ambiente que os seus pais te proíbem de ir. Você tem ela na sua mão, no seu quarto. Acessível extremamente. Acessível onde você estiver. Então, é um perigo. Então, assim, é um alerta que esse livro vai trazer aos nossos filhos, aos nossos amigos, a nós mesmos, casados ou não, todos nós estamos sujeitos a cairmos no altar da lascívia. Então, é algo que a gente precisa... É um conglomerado de informações importantíssimas. Rômulo, o tempo já estourou. Sim. Eu quero agradecer, dizer, é curto, mas é expansivo. E eu quero encerrar indo para o intervalo, agradecendo você. Você trouxe o seu pai, o Rocha, né? Trouxe também um dos seus líderes que está lá contigo, né? O irmão Cristiano, que, se eu não me engano, é um diácono da nossa igreja, né? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Casado, líder de jovem também. E eu quero encerrar indo para o intervalo, te agradecendo, desejando boa sorte, boas vendas. Eu serei um dos consumidores do seu livro, deixando aqui um pedaço de uma ministração sua, bem enfática, falando sobre Judas. Temos sido Judas em algumas atitudes nossas? Uma pergunta muito forte. Certo, Eider? Obrigado você que acompanhou o Rômulo. Deus abençoe. Muito obrigado. Que isso? Virá trazendo o livro, expondo a capa, para que a gente possa mostrar mais sobre o perigo da lascívia aqui para a nossa sociedade de forma geral. Já já eu estou de volta. O que é que você tem se tornado em busca obsessiva de alcançar os seus objetivos de vida? Porque quando Judas alcançou aquilo que ele sempre quis, que foi dinheiro, ele percebeu que para ele alcançar o objetivo dele, ele se tornou um traidor. E você? O que é que você tem se tornado para conquistar os seus objetivos na terra? Você precisa denegrir a imagem de alguém para você aparecer? Você precisa prejudicar a liderança de alguém para você ser o bom líder? Você precisa falar mal de alguém para que alguém possa falar bem de você? Que tipo de pessoas nós temos nos tornado neste caminho? O propósito da igreja na terra é clara e específica. Os céus têm reservado coisas extraordinárias para a nossa geração, mas você precisa alcançar, você precisa dominar, e para que você domine
domine as suas ações, não podem ser ações medíocres.